Carta de Paulo aos Romanos, do 1 ao 11, um texto muito conhecido. Paulo vai dizer o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a paciência, e a paciência, a esperança, e a esperança, a esperança, e a experiência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança, e a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. Porque estando nós ainda sem força, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, pois dificilmente alguém morrerá por um homem justo. Talvez alguém ouse morrer pelo homem bom, mas Deus demonstra o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nós nos regozijamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora recebemos a reconciliação. Irmãos, antes de nós nos aprofundarmos no texto e naquilo que a palavra de Deus quer tratar o nosso coração nessa noite, é necessário nós conhecermos o contexto em que Paulo está tratando sobre esse texto na vida daquela igreja em Roma. É necessário nós conhecermos esse contexto, porque somente quando conhecemos o contexto é que nós podemos compreender uma mensagem fiel, a mensagem de Deus de forma fiel. Por isso, irmãos, é necessário destacar nessa noite com os irmãos acerca do contexto social, religioso e político que cercava os dias de Paulo, que estava fervendo em Roma nesses dias no qual ele escreve. Essa carta de Paulo, irmãos, ela é escrita provavelmente após a morte do imperador Cláudio, depois, em 53 depois de Cristo. Cláudio, ele havia expulsado alguns judeus cristãos de Roma e havia perseguido alguns judeus cristãos. Isso foi relatado por um historiador que nos deixou alguns escritos em que alguns judeus cristãos haviam sido expulsos por causa de um homem chamado Cresto. O que nós podemos entender ou subentender que esse historiador que viveu entre os séculos I ao V, ele estava relatando acerca de Cristo. Então, um historiador deixou escrito que por causa de um homem chamado Cresto, que nós subentendemos que seja Cristo, alguns judeus cristãos estavam sendo perseguidos e expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Então esse é o contexto em que Paulo está inserido, que aquela igreja de Roma estava inserida. Então, após a morte desse imperador, alguns judeus cristãos retornaram para Roma. E o clima em Roma estava menos tenso para os cristãos. Mas ainda assim, haviam algumas ameaças e algumas possíveis perseguições. Então Paulo, ele vai escrever essa carta após a morte do imperador Cláudio, que perseguiu muitos judeus cristãos,
Paulo vai escrever essa carta à igreja de Roma para tratar, irmãos, sobre como o evangelho trata a tensão da vida cristã numa cultura totalmente aversa e contrária ao cristianismo. Como que o evangelho dirige a nossa vida numa cultura totalmente contrária ao evangelho. Como que nós podemos sobreviver ou viver numa cultura que é contrária à nossa? E que não é apenas contrária, mas que persegue a nossa fé, que persegue o cristianismo. O que nós sabemos historicamente, irmãos, é que os cristãos que estavam passando ou que haveriam de passar por perseguição, eles ainda nesse tempo não previam o que lhe sucederia. Paulo escreve a essa igreja tratando sobre como o evangelho dirige a nossa vida em dias tensos, e talvez aqueles irmãos não imaginavam como seriam os próximos anos da igreja. Porque logo após a morte de Cláudio, quem se levanta é o imperador Nero. Nero foi um imperador que talvez foi o mais violento que governou Roma e que atacou os cristãos. Sobre o governo de Nero, o que nós sabemos historicamente é que a sinagoga se juntou com Nero contra os cristãos. Então, irmãos, por que eu estou abordando esses fatos históricos? Para nós compreendermos o quadro em que Paulo escreve aquela carta àquela igreja. Por isso que Paulo ele vai dizer para que nós nos alegremos na esperança da glória de Deus. Por isso que Paulo vai dizer para que nós possamos nos alegrar nas tribulações. E ele vai continuar dizendo que a tribulação ela produz paciência. E por isso que Paulo vai dizer para que nós possamos nos alegrar na obra de Cristo, do versículo 5 até o 11. Então, irmãos, nessa noite eu quero tratar com os irmãos acerca de 3 razões para o cristão estar alegre em Deus, diante das adversidades, diante das tribulações. Porque é exatamente esse o ponto que Paulo está escrevendo para aquela igreja. Uma igreja que já havia sido perseguida por Cláudio e pela morte retornou a Roma, provavelmente, e que agora estava para ser perseguida por Nero, por um outro imperador. Então Paulo vai tratar sobre 3 razões que, mesmo diante de quadros tão difíceis como o quadro de perseguição de governos, de perseguição da sinagoga contra os cristãos, 3 razões, 3 motivos para que os cristãos estejam alegres. É difícil a gente pensar nisso, né, irmãos? Imagine nós sendo perseguidos por algum governo, como aqueles cristãos estavam sendo, muitos acabando sendo mortos, talvez, não sei, perdendo o emprego, sendo presos. Imagine como se alegrar diante de um quadro como esse. E os 3 pontos que nós vamos tratar, sobre as 3 razões que o crente se alegra em Deus diante das adversidades, é que, em primeiro lugar, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Versículo 1 e 2. O segundo ponto nós vamos tratar, nós nos alegramos nas tribulações. Versículo 3 a 5. E o terceiro ponto, nós nos alegramos na obra de Cristo. Versículos de 5 a 11. Contudo, irmãos, os ensinos de Paulo, eles vão deixar claro para nós que essa alegria que o cristão sente
não é resultado de um mérito humano. Essa alegria não é uma alegria porque nós podemos conquistar alguma coisa. E também essa alegria não é uma insensibilidade com o contexto, com as adversidades, com as tribulações. Mas essa alegria é o resultado do Espírito de Deus movendo no cristão, o levando ao entendimento sobre aquilo que Cristo fez, sobre aquilo que Deus fez e sobre quem Deus é. A alegria não é conquistada. O cristão não conquista a alegria. A alegria também não é uma insensibilidade. Mas a alegria do cristão é um resultado do mover do Espírito de Deus sobre nós, que nos leva ao entendimento do que Deus fez, do que Cristo fez e sobre quem Deus é. Então aqui está o fundamento da alegria do cristão. E diante de qualquer adversidade, o cristão ele pode se alegrar em Cristo. E é isso que nós vamos refletir nessa noite. Então Paulo vai apresentar aqui os motivos pelos quais nós nos alegramos em Deus. Primeiro motivo, como eu disse, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Versículo 1 e 2. Irmãos, diante de todo e qualquer contexto que o cristão possa estar inserido, sendo esse contexto bom ou um contexto ruim, nada poderia ser tão pior quanto a nossa separação e a nossa inimizade com Deus. O cristão ele compreende isso, irmãos, que a nossa inimizade e separação com Deus seria o contexto mais dramático que possamos viver. Então, irmãos, nenhum contexto, sendo ele bom ou ruim, dramático ou não, nenhum contexto seria tão triste quanto a nossa separação e inimizade com Deus. É necessário lembrar, irmãos, que Paulo, ele está escrevendo aos romanos, e muitos daqueles homens que viviam em Roma, eles eram gentios. Existiam em Roma aqueles que eram judeus cristãos, mas muitos eram gentios, eram cidadãos romanos. E esses irmãos, esses aprenderam durante anos que eles estavam separados de Deus e que eles eram inimigos dos filhos de Deus. Contudo, nesse trecho, Paulo vai lembrar para eles que a justificação e que a paz com Deus é uma graça que nós recebemos por meio da nossa fé. Paulo vai dizer àqueles irmãos que a justificação e que a paz com Deus é um presente que o homem recebe por meio da fé. Com isso, irmãos, o que Paulo está tratando naquela igreja é que por mais que as circunstâncias possam ser difíceis, por mais que as circunstâncias possam ser adversas, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. Paulo está afirmando para aquela igreja, irmãos, que os impérios, os governos, eles podem massacrá-los, podem destruí-los, podem persegui-los, podem até matá-los. Mas a esperança do crente está no fato de que Deus, por meio do seu Messias, Jesus Cristo, torna todos os governos reduzidos ao pó diante dele. Todos os governos estão reduzidos ao pó diante do Messias de Deus, diante do Rei enviado por Deus. Por isso que diante
da perseguição do governo de Nero ou do governo de Cláudio, naquele tempo, aqueles cristãos, eles deviam se alegrar no fato de que o Rei Jesus Cristo tornou todos os outros governos, ou melhor, tornará todos os outros governos pó diante dele. Essa é a esperança da glória de Deus, no qual os cristãos se alegram. É interessante, irmãos, que Paulo ele vai trazer essa expressão alegria na esperança, mas a esperança que Paulo utiliza nesse texto sobre a glória de Deus não é uma possibilidade. Talvez você tenha a esperança de conseguir um emprego, talvez você tenha a esperança de conseguir um cargo, um aumento salarial, talvez você tenha a esperança de casar, de ter filhos. Essas são possibilidades, podem acontecer ou não em nossas vidas. Mas a esperança na qual Paulo está tratando aqui é uma certeza de que a glória de Deus será realidade na história humana. Por mais que os governos, por mais que os impérios, por mais que a religião, por mais que as denominações possam perseguir os filhos de Deus, possam perseguir a igreja, a verdade de que o reino de Deus, de que a glória de Deus será plenamente manifestada aos homens, é uma convicção, é uma realidade na vida, na história, no futuro próximo do cristão. A espera do cristão sobre a glória de Deus é uma uma espera esperançosa, convicta, de que em determinado momento Deus vai cumprir com a sua palavra. Então, o chamado de Paulo para a igreja de Roma é: mesmo que vocês sejam perseguidos, mesmo que vocês sejam violentados, creia na esperança da glória de Deus. Deus dará fim a tudo isso. A glória de Deus será manifestada aos homens de forma plena. E o Senhor, o Rei, o Messias, reinará sobre todos. E todos os governos serão reduzidos ao pó. Por isso, irmãos, se somos perseguidos hoje, se nossa fé tem sido bombardeada pela sociedade, pelos governos, nunca perca a alegria na esperança da glória de Deus. Porque Deus é aquele que prometeu, é aquele que revelou durante a história a sua fidelidade, e é aquele que haverá de dar fim a todo mal, de dar fim a todo governo que persegue os cristãos, ao mal que persegue a igreja. É isso que Paulo está acendendo no coração daquela igreja. É isso que a palavra de Deus quer acender no nosso coração nessa noite. Um segundo motivo que Paulo diz que nós devemos nos alegrar diante das adversidades é nos alegrar nas tribulações. Primeiro ele diz para nós nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. E agora para nós nos alegrarmos nas tribulações. Existe um motivo pelo qual as tribulações produzem no cristão alegria. Como então, irmãos? Como então que o cristão ele pode se alegrar em dias difíceis? Paulo diz que há essa possibilidade. E como então podemos entender, como que podemos tirar alegria em dias tristes, em dias difíceis? Como que nós, por exemplo, no tempo que nós estamos vivendo, tempos difíceis, como que nós podemos
nos alegrar em dias como esses, em que muitas famílias estão diretamente ou indiretamente passando por tribulações? Como que a igreja pode se alegrar na tribulação, porque o próprio Jesus afirma que nós passaríamos por tribulações? Como nós podemos nos alegrar assim, irmãos? O texto, ele é autoexplicativo. Paulo vai dizer que nós devemos nos alegrar nas nossas próprias tribulações, e ele vai dizer como isso acontece. O texto responde a essa pergunta. O texto vai dizer que a tribulação, ela produz paciência. É interessante, irmãos, interpretar o que Paulo está dizendo olhando para a sua vida, a partir da vida dele. Pois qualquer um de nós, se nós aconselhássemos alguém com essas palavras que Paulo diz, as pessoas iriam nos interpretar como hipócritas, como insensíveis, ou iriam até rir de nós. Se alguém estivesse passando por um momento difícil e se a gente falasse, tenha paciência, talvez muitas pessoas iriam nos interpretar de uma forma ruim. Mas se nós olharmos para a vida de Paulo, nós vamos ver que em certa ocasião de sua vida, ele se desesperou, até mesmo contra a sua própria vida. Ele se desesperou em relação à sua vida. Em 2 Coríntios 1, 8, 9, ele vai dizer: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima de nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiamos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo, ele afirma que, enquanto ele vivia, talvez até mesmo os seus piores dias, ele vai afirmar que a tribulação foi tão grande na sua vida, foi acima de suas forças, e essa tribulação que foi tão grande na Ásia, resultou nele, produziu nele uma confiança no Senhor. A circunstância dramática que Paulo enfrentou na Ásia serviu para ele, para que ele não confiasse no homem, para que ele não confiasse em si mesmo, mas para que ele confiasse no Senhor. O que parece que a tribulação que sobreveio sobre a vida de Paulo, uma tribulação grave, fez com que ele se relacionasse mais com Deus, conhecesse mais a Deus, crescesse mais em relacionamento com o Senhor. O que me parece, irmãos, é que os dias de tribulação, esses dias expõem a nós as nossas fragilidades. A tribulação expõe a nossa fragilidade. E ao mesmo tempo que expõe a nossa fragilidade, expõe a nossa necessidade de depender de Deus. Então, irmãos, a tribulação, ela serve para que nós possamos nos conhecer mais, e para que possamos conhecer mais a Deus. Por isso, se alegre na tribulação, porque a tribulação, ela expõe quem você é, e ela expõe quem Deus é. Quando Paulo, no seu momento de tribulação, foi exposto, e Deus foi exposto a ele conheceu a graça do Senhor, ele conheceu a misericórdia do Senhor, o controle de Deus sobre todas as coisas. Se nós olharmos o tempo que nós estamos vivendo dias que nós não podemos confiar no homem, nós não podemos confiar nem em nós mesmos.
Nós não podemos confiar nem mesmo na medicina, nem na ciência. Nada é 100% confiável hoje em dia. Nós não podemos confiar nos representantes que elegemos nas câmaras municipais, nas câmaras estaduais, federais, nas prefeituras, nos governos. Nós não podemos confiar em nada hoje em dia. Por isso, por causa dos dias difíceis que nós estamos vivendo, dias de tribulações, nós devemos ter paciência, saber esperar com confiança em Deus, de que Ele está cuidando de tudo, de que Ele está por detrás de tudo, e que diante de todo o contexto, Ele quer nos ensinar algo. Deus sempre quer nos ensinar algo por trás dos dias difíceis, por trás das tribulações, nos ensinar sobre nós e sobre Ele. Paulo vai dizer também que a tribulação, ela produz paciência, mas que também a tribulação nos leva à experiência. É durante a tribulação, é durante os dias maus, que Deus, Ele vai provando a sua presença entre nós e o seu auxílio. É quando a caminhada, irmãos, está sombria, é quando a caminhada está perigosa, que o bom pastor está sempre nos protegendo, está sempre nos livrando, nos guiando. Por isso, irmãos, a tribulação também é lugar de nós termos experiências com Deus, de experimentarmos o cuidado e a graça de Deus. Tribulação é tempo de experiência com Deus, de experimentarmos o cuidado de Deus, a proteção de Deus, a graça de Deus. Foi assim, irmãos, na história do povo de Deus. Enquanto o povo caminhava pelos desertos, Deus, Ele ia manifestando a sua presença por meio da sua graça. Deus alimentava o povo, Deus sustentava, Deus satisfazia as necessidades do seu povo enquanto eles caminhavam pelos desertos. E Paulo vai dizer que o fim de toda tribulação é a esperança. O fim de toda tribulação é a esperança. Paulo vai nos ensinar que o que nos motiva a enfrentarmos as dificuldades da vida é a esperança que nós temos em Cristo. O que nos motiva a enfrentarmos as dificuldades da vida, os desafios da vida, é a esperança que temos em Cristo. O próprio Cristo vai dizer o famoso texto: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o bom ânimo que nós temos para enfrentar a vida está fundamentado no fato de que Cristo venceu. E se Cristo venceu, nós enfrentaremos as aflições da vida. Então, irmãos, se alegre na tribulação, porque a tribulação, ela produz paciência. A tribulação, ela produz paciência. A tribulação, ela produz experiência. E a tribulação, ela produz esperança. E então, nós temos o último e o terceiro motivo pelo qual nós nos alegramos nas adversidades. Nós nos alegramos na obra de Cristo. Versículos de 5 a 11. Paulo, irmãos, ele vai descrever que a salvação do homem já está iniciada em Cristo, mas ainda não está completa. Ou seja, o reino de Deus, Paulo vai dizer, já é
presente entre nós. A salvação já é uma realidade em Cristo Jesus. Mas ainda precisamos aprender a viver com as dificuldades impostas pelo tempo presente. Ainda precisamos aprender a viver com as dificuldades do tempo presente. Contudo, irmãos, se o reino de Deus já está presente, Paulo vai dizer a Tito 2, 11 a 14, que a graça de Deus em Cristo Jesus, ela nos ensina a vivermos as dificuldades desse presente século. Por isso, irmãos, nós nos alegramos na obra de Cristo, porque a obra de Cristo nos possibilitou a aprender, pela graça de Deus, a viver os nossos dias. Imagine se se Deus não tivesse manifestado em Cristo a sua obra. Qual o norte que nós teríamos hoje? Mas louvado seja Deus, porque Ele manifestou em Cristo a sua obra, e nós a conhecemos. E essa graça, essa obra, ela nos direciona, o Evangelho nos direciona a vivermos nesse tempo presente. Então, irmãos, quando o tempo de tribulação vier, ou se você está vivendo sobre um tempo de tribulação, se alegre, porque em Cristo você está sendo ensinado a encarar dia após dia. E por mais que nós não estamos vivendo a plenitude do reino de Deus, aquilo que Deus fez em Cristo, aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus revelou, nos motiva, nos alegra, sabendo que nós estamos certos que todas as necessidades, todas as dores, todas as aflições, o Covid, tudo que sobrevém a nós nesse tempo, apontam para o dia em que Deus enxugará todas as lágrimas e restaurará todas as coisas de forma permanente e perfeita. Todo mal que existe, toda folha que seca, toda lágrima que corre, apontam para o dia que Deus tornará todas as coisas novas, que Deus restaurará todas as coisas de forma perfeita e permanente. Nós devemos nos alegrar na obra de Cristo em meio às adversidades, porque nós entendemos que a vida, irmãos, a vida é um plano de viagem, em que a humanidade está indo da estação do pecado, da estação da imperfeição, até a estação final, que é a perfeição em Cristo Jesus. Nós devemos nos alegrar porque a locomotiva está em andamento e que nós estamos dentro dessa locomotiva e que nós estamos vivendo a realidade dessa viagem. E enquanto nós estivermos vivendo a realidade dessa viagem, nós devemos aprender a lidar com as tribulações que a viagem nos propõe. Por isso, irmãos, se alegre, porque no tempo de tribulação, Deus está conosco, e Deus enviou o seu Espírito, aquele que nos auxilia. O envio do Espírito de Deus prova o quanto Ele nos ama, o quanto Ele está presente entre nós, cuidando de nós. E esse Espírito, irmãos, ele capacita o cristão, mediante qualquer circunstância, a enfrentá-la. Por isso, irmãos, enfrente as suas tribulações. Enfrente as suas tribulações. Cristo enfrentou
os seus dias difíceis. Cristo, mesmo sendo Deus, mesmo podendo dar fim a todo o seu sofrimento, mesmo com o poder para mover os corações, para que aquelas pessoas que o crucificaram o levasse ao trono, ele quis enfrentar os dias difíceis. Ele enfrentou os dias difíceis. Então, irmãos, que mesmo com dor, mesmo com esforço, devemos buscar dar os passos de Cristo, na esperança de sermos como Ele. Passos alegres, porque estamos esperançosos na glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, a Tua palavra foi lida, nós refletimos sobre ela. O Senhor inspirou o apóstolo Paulo para tratar acerca das necessidades do nosso coração, para tratar acerca de quem nós somos, de quem Tu és. E nessa noite que nós lemos, que nós falamos, nós nos colocamos diante de Ti, para que o Senhor possa estar consolidando em nosso coração os ensinos, aquilo que o Senhor deseja sobre nós. Que nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, que cada um dos irmãos que aqui estão vivendo, que o Senhor possa, com Teu Espírito, manifestar a Tua palavra no coração dessas pessoas, para que possamos aprender a viver dia após dia. Obrigado pela Tua presença entre nós, cuidando de nós. Obrigado por tão grande amor. Nós não podemos retribuir isso, nós não somos capazes de retribuir tão grande amor. Nos guarde em nossos momentos de dúvidas, em nossos momentos de incredulidade, em nossa falta de fé. Nos guarde em nosso pecado, nos livre de nosso pecado. Guarde o nosso coração do engano de nós mesmos. E nos ensine a viver uma vida digna do Senhor. Abençoe a nossa família, a nossa casa. Abençoe a casa de cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite. Os anseios desses corações, os anseios dessas famílias. Que o Senhor possa estar cuidando, Senhor. Que a Tua alegria esteja em nossos corações, presente em nossos corações, mesmo diante das dificuldades. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.